dia eu já fiquei imaginando a tarefa espinhosa de vir aqui falar para os colegas sobre mais um aparelhinho para a gente ter no nosso consultório, né? E aí quando eu vi o programa do evento, eu vi que além de tudo eu tenho que falar da realidade aumentada, né? Que sempre, toda vez que o assunto surge num grupo de WhatsApp, alguém fala, mas o fleboscópio faz a mesma coisa e custa muito menos, né? Então vamos lá, ninguém, por favor, faça essa observação para mim, tá? Eu já sei. Então vamos lá, então começando com a realidade aumentada, nada mais é que uma tecnologia de luz infravermelha para projetar em tempo real na pele uma imagem das veias superficiais. Todo mundo sabe, muito útil nos nossos procedimentos, para escleroterapia, para laser transdérmico, mas também pode ser usado para outros procedimentos superficiais. Volta e meia tem alguma dermato ou dentista que faz harmonização orofacial, me liga perguntando, e aí esse aparelho, né? Porque é legal a imagem, o escaneamento que faz ali, a veia que aparece. Ele serve para eu conseguir evitar a veia na hora de fazer os procedimentos, né, preenchimento, coleção. Geralmente o meu objetivo é acertar o vaso e não fugir dele, né, mas eu imagino que não seja uma boa. Por quê? Porque isso aqui tem uma limitação de profundidade, então pode dar uma falsa sensação de segurança se você achar que não tem nada no caminho da agulha, e você vai ali injetar alguma coisa mais profunda, além de 1 milímetro, você vai acabar encontrando algum vaso e ter hematoma do mesmo jeito. Então, aqui tinha um vídeo, né, para mostrar a punção, que eu considero que, apesar de ser muito útil no procedimento, a punção guiada por realidade aumentada é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que aprender a fazer quando o assunto é tratamento de varizes. Mas não concordo quando dizem que o fleboscópio faz a mesma coisa que a realidade aumentada quando o assunto é procedimento, porque se você for contar que você tem que pegar o handpiece do laser, você tem que pegar a seringa, você tem que pegar o fleboscópio, o resfriador de pele e puxar a pele para o paciente não sentir tanto, fazer tudo isso, segurar mais o fleboscópio, vira uma coisa a mais. Querendo ou não, a realidade aumentada fica paradinha ali, depois que você posiciona, se você não mudar a região que você está tratando, ela fica estável ali, é uma coisa a menos para você segurar. Então, acho que ela de fato facilita o tratamento. Agora, como método diagnóstico, aí a gente tem que realmente considerar que aquele escaneamento, embora seja bonito, impressione o paciente, é bom para as redes sociais, mas não faz tanta diferença assim. Aquele monte de veia que você enxerga passando a realidade aumentada na perna, de fato, talvez não precise ser tratada para a gente não acabar com MET, que nem a Lídia mostrou na aula dela, a gente não fazer tratamentos em excesso. Então, como diagnóstico, eu realmente acho que ela tem, vamos dizer, talvez seja um custo de fato desnecessário. E aí a gente entra na questão do custo do nosso consultório com relação a diagnóstico. E eu não vou ser aqui hipócrita, eu tenho todos esses métodos no meu consultório, não gostaria de abrir mão de nenhum deles, tá? Sem dúvida, o maior custo é a ecografia, porém, ele é o mais fundamental, sem dúvida nenhuma. Eu sempre defendo que o próprio cirurgião vascular tem que fazer o seu próprio ecodoppler por N razões. A realidade aumentada, em termos de custo para diagnóstico, de fato, fica excessivo, vamos dizer assim, mas como procedimento acho muito válido. O fleboscópio tem variados, né? Ali, então, tudo isso que tem aqui tem outros preços, né? Fleboscópio, não preciso nem falar, né? Mantenho um na sala de procedimento e um na sala de consulta, de tanto que gosto. Lupa, não vem ao caso aqui na apresentação, mas gosto muito de usar, então sugiro que quem não tem na sua prática experimente alguma vez, acho que faz bastante diferença. E aí vamos à câmera termográfica. E antes que venham já me apedrejar dizendo que mas a câmera termográfica custa 60 mil e ela não trata a veia. Tem opções, tá? Então quando a gente olha, essa que eu uso, se vocês têm na foto ali do canto, é o que eu uso, tá? É uma câmerazinha FLIR, dessa daqui portátil, tá? Eu uso com um adaptador porque eu tinha a minha mais antiga, ela tinha um adaptador Lightning que era para o iPhone antigo, né? Agora como eu uso no iPad é o USB-C, aí eu tenho que ter esse conector de imagem. E existem outras, tá? Agora, quanto mais definição a câmera tiver, mais cara ela vai ser. Então, aquelas câmeras, quando você vê em artigo científico publicado, geralmente são 70 mil pixels, que nem aquela lá, você viu aquilo ali, é uma pistola. Geralmente o pessoal da engenharia usa para procurar infiltração na parede. Então, aquela ali, embora tenha uma alta definição, ela não vai ser tão prática para o nosso uso, para mostrar para o paciente, como eu vou mostrar mais para frente. Mas tem uma outra menorzinha ali, a princípio, isso aqui é todo o preço da semana passada no Mercado Livre. Aquela ali de baixo, por exemplo, 1.200, um preço bastante razoável. A princípio ela tem a mesma definição da minha, tá? Só que eu nunca usei. Então só para dizer que eu não estou falando de câmeras aqui de 60 mil reais. Então qual que é o princípio da termografia? É que o corpo humano ele é simétrico do ponto de vista térmico. E não quer dizer que você vai usar a termografia
para avaliar, você vai ver essa fenda na termografia. Não vai. O que você vai ver é uma repercussão que o sistema nervoso simpático gera controlando a temperatura da pele, né, através da circulação da pele, e aquilo, as doenças podem provocar uma resposta, né, uma alteração no funcionamento do sistema nervoso, do sistema simpático, que vai gerar alteração e a assimetria na termografia. Então, sempre que a gente vai fazer avaliação, a gente busca por simetria, né? Seria normal. Qualquer coisa que seja assimétrica chama atenção e, a princípio, deve ser investigado, deve gerar alguma suspeita. Então, a termografia nada mais é do que um teste fisiológico para avaliar o comportamento, se tem alguma patologia gerando alguma alteração na temperatura da pele que você possa detectar. Na cirurgia vascular, isso já foi demonstrado em artigos para doenças arteriais, para microdiopatia diabética, trombose, varizes e até no acompanhamento de feridas. Então, isso aqui é um estudo de 2018 em que eles buscaram mostrar o quê? Que você podia usar a termografia para descartar investigações desnecessárias para trombose venosa profunda. Então, aqui, membros simétricos não tem trombose e membros assimétricos, membro com trombose, tem uma temperatura ali na termografia elevada, e isso foi verificado em 83% dos pacientes que tinham trombose nesse estudo. Então, aqui, estudos falando sobre localização pré-operatória de veia perfurante para cirurgia de varizes, tem estudo para avaliação de trombofleborite, mas o que eu quero que vocês observem são as datas dos estudos. 1981, outra em 1981, 1989, 78, não tinha ecodoppler nos consultórios nessa época. Então, o método serve, tem essa propriedade, é uma arma, mas quando você tem ecodoppler no seu consultório à disposição, várias dessas, vamos dizer assim, utilidades acabam sendo perdidas, porque o ecodoppler, de fato, ele vai ser muito melhor. Quando a gente pensa, então, como eu vinha falando, não é que você vai enxergar a safena na termografia, não vai, mas veias calibrosas mais próximas da pele, fluxo turbulento numa veia varicosa, isso aumenta a chance de gerar uma alteração térmica na pele que você consiga captar com a termografia. Então, veias mais calibrosas, acima de 4 milímetros, próximas da pele. Na minha experiência, eu consigo ver a imagem da veia, que eu vou mostrar mais pra frente, em veias que estão até 2 milímetros da pele, se forem veias calibrosas. Mais do que isso, pode ter uma safena gigantesca, você não vai enxergar nada na ecografia, você pode enxergar outras varizes relacionadas a ela. Mas então tem uma limitação também com a espessura da pele, então é importante levar esse tipo de questão em consideração. E aí, com relação ao exame, do ponto de vista científico de publicação, ele é bem chato. A sala tem que estar numa temperatura ideal, 22 graus, não pode ter oscilação de temperatura, não pode ter corrente de ar batendo no paciente, tem que ser um ambiente sem janelas, o paciente tem que tirar a roupa, ficar um tempo sem roupa, não pode tomar banho quente antes, você não pode passar agente na pele, enfim, tem uma série de regras. E, por exemplo, o equipamento tem que estar estabilizado, então o meu aparelhinho pendurado ali com aquele cabinho balançando certamente não ia servir para estudo nenhum, mas na prática, né, a gente não vive a rotina dos artigos. Essa imagem eu só quero mostrar para vocês compararem com as próximas, que assim, isso aqui não tinha nada, tá? Então, um exame que não tinha varizes, enfim, é simétrico. Então, as vantagens da termografia, ela não é invasiva, não tem nenhum tipo de radiação. A princípio, ela pode definir um diagnóstico precoce, aí não falando especificamente das varizes, mas, por exemplo, para câncer de mama, eles têm estudos que mostram que a termografia de mama se mostrou alterada até 8 anos antes do primeiro sinal na mamografia, por exemplo. Então, é um exame de realização fácil também, não é muito diferente de tirar uma foto, apesar de ter uma série de regras. Você não depende de um médico especializado, então quando você tem um cirurgião vascular com ecodoppler na mão para fazer um diagnóstico de trombose é ótimo, mas e quando você tem um colega que não é cirurgião vascular, e aí o dímero vai demorar a sair, não tem ecografia, talvez seja uma coisa boa ele olhar a perna ali, ver que esse médico, e puxa, então não é trombose, né? Mas o que eu acho que é mais interessante é que é didático para o paciente. Então, quando você faz essa foto da minha máquina, então essa paciente ela tinha o quê? Varizes aqui embaixo, e aí ela, vasinhos, né? Venulectasias, e aí fica mais fácil você mostrar, puxa, olha só, não tem uma comunicação para cima, parece que tem uma veia maior, do outro lado também, você não enxerga, mas tem umas veias
maiores ali na frente, provavelmente tem alguma veia nutridora, porque agora todas elas sabem o que é veia nutridora, porque está no Instagram em toda parte, né? Então aqui a mesma coisa, esses pacientes, eles tinham veias perceptíveis, que eles tinham notado na região do joelho. Todo o resto ali, você consegue ver bem a comunicação, eles não tinham aquela ideia, então eles achavam que podia chegar ali, secar o vasinho e resolver o problema. Então facilita você mostrar a complexidade da doença do paciente, especialmente quando você não tem o ecodoppler na mão. Quer dizer, consulta da Unimed a gente não faz ecodoppler no consultório, né? Tem que mandar para fora. Mas, puxa, na primeira consulta você poder dar esse tipo de observação, já começar essa conversa com o paciente, facilita. Ele vai ter tempo de sair da consulta, se informar e quando voltar com o exame, vai estar, vamos dizer assim, mais pronto para discutir algum outro tipo de tratamento que envolva uma cirurgia, por exemplo. E os contras? Primeiro é que não é específico de varíola, não é específico para nada, várias coisas podem alterar a termografia. Outro, alta interferência ambiental. Então aquele monte de regra é porque realmente faz diferença. Esse paciente aqui, ele tinha uma tromboflebite na coxa, então quando ele chegou eu coloquei deitado para examinar e já fiz o ecodoppler e aí eu pensei, puxa, eu vou fazer uma foto para a aula, né, para a termografia. E eu tinha passado o gel na perna e ficou aquelas manchas escuras ali, fria por causa do gel e não teve foto para a aula, né? Então é isso, interfere muito. Vira mais um custo, mais um aparelho no consultório, então são essas coisas que a gente, assim, são os contras, né, da técnica. E aqui alguns casos que eu queria mostrar. Essa paciente, ela chegou queixando de um monte de vazios, muito insatisfeita das pernas, queria tratar de qualquer jeito, ela tinha varizes na perna, mas ela não tinha percebido. Então, tocando, mostrei para ela que existia, ficou mais fácil para mim documentar com a termografia, porque você vê na foto, não aparece, difícil documentação. Aliás, eu sou péssima fotógrafa, então volta meio, eu esbarro nesse tipo de problema, como vocês vão ver. E aí, quando fez a cirurgia, puxa, faz a foto do antes e depois, parece que não mudou nada, né? Mas quando você tem a termografia para comparar, ajuda, né? Você vê que mudou o padrão. Eu queria ter um pointer aqui para mostrar, mas eu acho que vocês conseguem ver que mudou, né? Melhorou. Essa outra paciente, ela percebia que tinha varizes, mas de novo a questão da foto. A foto, ela tinha varizes perceptíveis, ela notava na perna, era visível, mas na foto não aparece. Você fazer esse tipo de documentação ajuda. Aí você faz a foto do antes e depois, dá para perceber uma mudança no padrão. Aquele trajeto da veia ali que gerava aquela área de calor, não está mais. Aqui na panturrilha direita, na parte de trás também. Então tudo isso ajuda na documentação dos casos. Essa paciente, vazios de difícil resposta, tinha feito vários tratamentos a vida inteira, nunca teve resposta, de novo consulta da Unimed, não ia fazer ecodoppler no consultório, mas já comecei a conversa, olha, passa a mão, e essa veia aqui em cima no joelho, quando a gente passava a mão, dava para sentir. Então facilita, é um exame dinâmico, a paciente se mexe, esses vídeos não vão aparecer porque eu não consegui carregar no sistema aqui, mas quando o paciente se mexe, você consegue ver o paciente em tempo real se movimentando, então você vê aquela região ali, aquela veia, você põe o dedo lá, às vezes você não enxergou, mas a hora que você toca, você percebe que a veia está ali. De novo, facilita a sua conversa com o paciente. Essa mesma paciente aqui, só vazinhos ela se queixava, tá? E aí você vê que embaixo ele também sugere, na parte interna da coxa esquerda, que também tenham outras veias, tudo isso, de novo, facilita a conversa, já que você não vai realizar o ecodoppler naquele momento. Essa outra paciente aqui, ela tinha percebido, claro, varizes na panturrilha, mas ela não tinha ideia o quê? Que as varizes dela, na perna esquerda, começavam lá na safena, lá em cima. Então, quando você mostra aquelas áreas de calor na coxa, também facilita a compreensão. Aqui é o vídeo que não vai rodar. Aqui, mesma coisa, então a paciente queixou de varizes na perna esquerda, onde ela percebia as varizes, aí na perna direita ela também tinha varizes na região posterior, mas elas não eram tão palpáveis. Aí você faz a foto da termografia, fica mais fácil documentar, por quê? Porque aí na perna direita, que não era queixa, ela tem uma insuficiência de safena. Como é que você vai falar que você vai operar as duas pernas? Né? Eu só quero operar essa aqui e a outra. Então, quando você mostra esse tipo de imagem, ajuda você a explicar a complexidade da doença e necessidade de tratamento para o paciente. Aqui foi uma captação que eu fiz para mostrar a alteração de temperatura. Então, aquele trajeto venoso ali na região um pouquinho abaixo do joelho, 30 graus, um pouquinho acima, 27,8, então são um pouquinho mais de 2 graus de diferença. E do outro lado, que tem uma perfurante que estava relacionada com varizes ali, deu 29,8. Então, assim, são alterações de 1, 2 graus que na mão, tocando, ninguém vai sentir. Mas com o exame a gente consegue documentar. Aqui também era um vídeo para mostrar para vocês como é que funciona, não vai rodar. E aqui eu fiz o antes e depois, aí não medi a temperatura, mas também para documentar ali a diferença da vez, foi 5 dias pós-cirurgia com a técnica de APO, dá para perceber que aquela região do brilho ali abaixo do joelho já melhorou bastante.
Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais do método para vocês. Talvez alguns acabem adquirindo uma câmerazinha aí no consultório para auxiliar no método diagnóstico. Eu confesso que depois que eu trouxe a termografia para o consultório, eu deixei a realidade aumentada paradinha lá na sala de procedimento, e é isso praticamente que eu uso, porque a hora que você faz a foto no iPad fica muito mais fácil discutir com o paciente a complexidade da doença que eles têm. Obrigada.